Boa tarde, para quem não me conhece, eu sou Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui para fazer a apresentação trimestral do plano CD Seron. Nós vamos fazer a apresentação até julho de 2019, os resultados até julho de 2019. Essa apresentação ela vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, se vocês quiserem compartilhar com os colegas e verem num outro momento, também podem acessar o nosso YouTube a partir de amanhã e verificar essa apresentação. As perguntas também podem ser feitas, no final da apresentação a gente responde as perguntas que estão sendo feitas agora. Além da minha presença, tem também o gerente de investimentos, o Max, e tem também o Arthur, da área de investimentos também. Nós vamos passar por esses 4 pontos que estão na tela: cenário macroeconômico, alocação de carteira. A alocação de carteira é quanto do plano tem em cada um dos segmentos, renda fixa, renda variável. Depois, seleção dos investimentos, né? Quais são os investimentos que estão dentro dessa renda fixa, dentro da renda variável. E, por fim, a gente vai falar da rentabilidade do plano. No ano também vai ter um histórico apresentado para vocês poderem verificar. A apresentação, os slides vão ficar na área restrita do participante. Então, se você quiser entrar e fazer o download dos slides e ter a apresentação dos slides, você também consegue fazer. Bem, começando com a parte macroeconômica, nós dividimos o cenário macroeconômico na parte externa, mundo, e uma parte interna, Brasil. No cenário externo, a gente separou 6 pontos que hoje estão impactando o mundo do ponto de vista econômico, né, que é uma reversão da taxa de juros nos Estados Unidos. Nós tínhamos uma expectativa muito forte da taxa de juros no final do ano passado nos Estados Unidos, se previu um aumento da taxa de juros, e na realidade o que ocorreu foi uma queda da taxa de juros. A gente vai entrar um pouco mais à frente, vai mostrar um gráfico sobre isso. A contrapartida disso é que a gente verificou alta do preço das bolsas nos Estados Unidos. Então o S&P 500 está próximo das máximas históricas. O crescimento europeu hoje é um crescimento menor também, então a gente vai verificar que no mundo é um crescimento menor e a Europa hoje perspectiva de menor crescimento. Tem o Trade War, uma briga, né, de comércio entre os Estados Unidos e a China, encabeçado praticamente pelo Trump, né? A gente viu recentemente as declarações dele, semana passada, essa semana, de tributar os produtos chineses. Temos uma China também crescendo menos e temos uma pequena inflação na China, uma inflação oriunda da gripe suína, onde se estima que a China vai ter que acabar com mais ou menos 20% do seu rebanho de suínos, né? E isso é o que a gente tem conversado muito da parte global, né, de respeito ao mundo. No que diz respeito ao Brasil, nós temos aqui 4 pontos principais. A redução da taxa de juros, ela foi muito expressiva também nesse período, nesse primeiro semestre. A reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara já em segundo turno, então agora a gente está falando no Senado, que é muito positivo. O risco Brasil, a gente faz uma comparação do risco Brasil com o risco dos países emergentes no resto do mundo. E, por fim, a gente vai pontuar que a recuperação econômica aqui tem sido muito lenta, a gente tem acompanhado e estamos prevendo, na realidade, uma melhoria econômica só a partir de 2020. Então, vamos entrar aqui nos gráficos. O primeiro gráfico, no slide 5, a gente apresenta na cor azul o título de 10 anos, o Treasury de 10 anos nos Estados Unidos. Então, o título público de 10 anos, se eu for comprar nos Estados Unidos, ele vai render hoje 2,01%, aliás, em 30 de julho. Hoje está rendendo menos ainda, está em torno de 1,60%. Ele rendia, no final do ano passado, algo em torno de 2,80%, quase 3%. No final do ano passado, a economia americana estava muito forte. Se previa que o Fed, o Banco Central Americano, fosse aumentar a taxa de juros em 2019. Acontece que, na medida que o tempo foi passando, a economia americana foi ficando mais fraca, embora com crescimento, mas mais fraco, revertendo a expectativa de taxa de juros. Isso fez com que a taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos, que é refletida nesse Treasury de 10 anos, caísse de quase 3%, 2,8%, para 1,60% hoje, quer dizer, é uma queda bem expressiva, 1,60% ao ano durante 10 anos. Essa queda de taxa de juros fez com que você tivesse uma valorização dos ativos de risco. No caso do mercado americano, o S&P
que é o principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, que subiu de 2.400, 2.500 para quase 3.000 pontos até 30 de julho. Então a gente vê uma reversão de expectativa de crescimento nos Estados Unidos. Esse crescimento menor gera uma taxa de juros mais baixa e isso faz com que os ativos de risco se valorizem. Na Europa, a gente também vê uma queda de crescimento. Então, 2019, aqui a gente botou um gráfico da European Commission, que é sobre a zona do euro, e você vê uma queda de 2019 para 2020 do crescimento esperado para a zona do euro. A Itália, que estava prevendo crescer quase 1%, hoje a gente está falando em zero de crescimento, né? O exemplo da Itália. Então esse crescimento menor na zona do euro também impactou a taxa de juros na Europa. Nós já temos alguns países, o caso da Alemanha, o caso da Suíça, que hoje tem taxa de juros negativa. Taxa de juros por 10 anos negativa. É uma coisa incrível. O cara, todo ano, ele perde dinheiro. Né? Então, para você ter ideia do que se está verificando hoje na Europa. Então você tem Estados Unidos com menor crescimento, menor taxa de juros, Europa com menor crescimento ainda, menos crescimento que nos Estados Unidos, e uma taxa de juros muito baixa, em alguns lugares negativa. E a gente tem aqui China, em que crescia na faixa de 10% há 10 anos atrás, 9%, 10%, e hoje está crescendo na faixa de 6%. Claro, um crescimento de 6% ainda é um excelente crescimento, mas é um crescimento cada vez menor. Então, nós vamos assistir também uma queda do crescimento chinês. Esse mundo com menor crescimento e com menor taxa de juros faz com que os recursos procurem ter remunerações melhores e procurem ativos de risco. Então, no slide 8, a gente apresenta o comportamento do CDS de 5 anos, aqui do mercados emergentes, e temos também do Brasil. A linha verde é a média dos mercados emergentes e a linha azul é a média do Brasil. Então a gente vê que no final do ano passado há um crescimento do risco, né, tanto a linha azul quanto a linha verde. Depois a gente vê nesse ano uma queda do risco, tanto dos países emergentes quanto do Brasil. Sendo que há uma diferença entre eles, quer dizer, a gente vê que no ano passado nós tivemos 2 períodos de aumento de risco expressivo do Brasil, junho de 2018 e setembro de 2018, basicamente refletindo o primeiro, a greve dos caminhoneiros, e o segundo, no momento que o Haddad estava na frente das pesquisas, ele, quando tem o apoio do PT e sai na frente das pesquisas em relação ao Bolsonaro, o mercado começa a ficar preocupado com o que poderia ser um eventual governo petista, e aí o risco vai para 300 pontos, que é um risco considerável. Quando o Bolsonaro em seguida ganha as eleições, ele vê o risco do Brasil despencar, muito em cima do fato de que ele tem uma política econômica liberal, pró-mercado, o que é corroborado pelo seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Então a gente vê o risco do Brasil sair de 300 pontos e vir buscar 127, né, diminuindo muito o risco de um default brasileiro. CDS, que quer dizer Credit Default Swap, é exatamente isso, é o risco do governo, né, o risco do país dar um default. Então a gente vê que esse risco diminui muito. Nós temos aí algumas políticas que tendem a fazer isso, como a reforma da Previdência. Quando você tende a ajustar a casa, melhorar as suas receitas e diminuir as suas despesas, você diminui o risco do seu país. Nesse caso aqui, a gente vê essa queda. Quando comparado com o verde, a gente vê que a gente caiu muito mais do que o verde, o que mostra que foi uma coisa específica do Brasil. Embora o movimento global tenha sido de queda, o Brasil teve uma queda mais acentuada. Bem, tá ok. Então a gente tem um menor crescimento global, uma menor taxa de juros global, isso está indo para os ativos de mais risco nos países emergentes, reduzindo o risco global. E o Brasil, como é que está o Brasil no que diz respeito à sua economia doméstica, né? O Brasil, aqui a gente separou 4 variáveis macroeconômicas: o PIB, que seria o crescimento, a inflação, a Selic, que seria a taxa de juros, e a questão fiscal. Então nós temos um crescimento hoje, 2019, previsto de 1,1% no decorrer do ano. Essa previsão era de 3% no final do ano passado, então a gente vem de forma recorrente diminuindo a previsão de crescimento.
A Focus, anteontem, quando divulgou o relatório Focus, já está falando em 0,8% de crescimento para 2019, um crescimento muito inferior ao que se previa logo no momento da eleição do Bolsonaro, que se previa um crescimento de 3% para o ano de 2019. Em 2020 se prevê uma melhora, acreditando que a reforma da Previdência, agora a reforma tributária, a liberação do FGTS, isso tudo possa impactar a economia e fazer ela voltar a crescer um pouco. Agora, esse crescimento menor está fazendo também com que você tenha uma inflação controlada, já que o consumo é muito pequeno, você gera uma inflação sob controle abaixo das metas de inflação. Então nós temos uma inflação para 2019 de 3,6% e 2020 de 3,9%, uma inflação bem tranquila. E nesse cenário em que você tem um menor crescimento com uma menor inflação, você também tem, como no resto do mundo, uma queda expressiva da taxa de juros. Então a taxa de juros Selic, que estava sendo prevista no final do ano passado, que fosse 8% no final de 2019, a gente aqui está com 5,25%, mas hoje a Focus também já está com 5% para o final de 2019. Então é uma taxa de juros bem baixa, é a taxa de juros mais baixa que a gente já teve na história do Brasil. E em 2020 está se prevendo um aumento dessa taxa de juros por conta dessa melhoria do crescimento econômico, um pouquinho maior para 2020, de 2,2% e etc. No que diz respeito à questão fiscal, nós temos uma situação ruim, mesmo com a reforma da Previdência sendo aprovada, você ainda vai continuar com déficit fiscal. Então outras medidas vão ser necessárias, como você fala da reforma tributária, da privatização de algumas empresas, quer dizer, a diminuição do Estado, de modo que você tenha uma despesa menor. Uma vez que aumento de receita hoje é muito difícil, né? Seria mais difícil, dado que a gente tem uma carga tributária hoje de 36%, 37% do PIB, que já é uma carga tributária bem elevada, comparável aos países de primeiro mundo. Então, nós vamos ter que trabalhar na diminuição de despesa e isso significa que essa mãozinha para baixo que a gente colocou é que mesmo com a reforma da Previdência você ainda vai ter que fazer mais coisas. Bem, então esse é o cenário. Aqui tem um gráfico da taxa Selic, né, a taxa de juros. Então a gente vê que no final de 2018 se previa para o final de 2019 8%, que é a linha azul. E agora, para o final de 2019, aqui em julho, a gente está prevendo 5,5%, até esse momento era 5,5%, agora já está se prevendo 5%. Então houve uma mudança muito forte da expectativa de taxa de juros aqui no Brasil, saindo de algo em torno de 8% para esse ano, para o final desse ano, para 5% no final desse ano. Eu vou passar a palavra para o Max, que vai falar um pouco sobre a alocação da carteira do plano CD Serão. Ok. Então, o primeiro slide aqui é uma fotografia do consolidado da Eletros, né? Só para mostrar como é que estavam divididos aqui os investimentos nos seus segmentos. Aí você botou aí renda fixa, variável, empréstimo em imóveis, né? E focando aqui no patrimônio, né? Que a gente, nesse primeiro semestre, vai alcançar aí os 5 bi de patrimônio total sob gestão, né? Outra informação importante é a parcela de renda variável que aumenta em 7 meses, passando de 15 praticamente para 17, e a contrapartida é a redução da parte de renda fixa. Isso muito por conta do que o Luiz falou, da redução da taxa de juros, né? Então, à medida que os juros vai caindo, as posições de mais risco tomam espaço nos segmentos de investimento. E falando da renda fixa especificamente do plano CD Serão, hoje ele tem basicamente 2 grandes segmentos ali, né? Que é renda fixa e renda variável. Aqui também você consegue enxergar que em dezembro de 2018 o plano tinha 15% investido em renda fixa, em renda variável, desculpa, e agora está com quase 18%. Na verdade está um pouquinho mais, que a gente comprou um pouquinho mais recentemente de bolsa. Essa fotografia é de julho. E nessa linha de aumentar um pouco mais a exposição em ativos de risco, dado que os ativos de renda fixa, eles hoje praticamente estão rendendo muito baixo, né? Como o Luiz mostrou. A expectativa é que se vai render no final desse ano 5%, 5,25% nominal, o que dá um real mais ou menos de 1,20, alguma coisa assim, bem baixo, para padrões brasileiros, vamos dizer assim. Então, assim, a evolução do patrimônio
ele foi significativo, né, de 100 milhões para 156 milhões. Aqui tem parte que foi aporte, tem parte de valorização dos ativos, né? Falando especificamente da parte de renda fixa, hoje o plano tem baixo risco na carteira, porque a gente tinha alguns ativos no início do ano, como as NTNBs, que estavam rendendo umas taxas bem atrativas, e hoje, com o fechamento da queda da taxa de juros, esses títulos estão rendendo bem menos, né? Os títulos longos que tinha na carteira rendiam na faixa de 5,5 e 6, hoje a gente está vendendo 3,80 é a taxa de juros desses títulos, que é uma taxa bem baixa para padrões brasileiros de novo, mesmo títulos de longo prazo, né? A gente tomou a decisão de, no início do ano, com aquele cenário que o Luiz mostrou, vender os títulos com a taxa caindo já, com as taxas mais depreciadas, e aportamos na faixa, primeiro trimestre desse ano, na faixa de Selic. Qual é a perspectiva aqui para frente? Bom, dado que a taxa de juros 5%, a gente acha uma taxa bem baixa, se deixar o dinheiro praticamente na Selic, contar todo 100% dele, vai ter um retorno em torno de 5%. Então, provavelmente, não só a gente, eu acho que é um pensamento geral do mercado, de começar a direcionar ativos que estão vinculados à renda fixa, mais especificamente a Selic, para outros ativos de mais risco, sejam eles de renda fixa ou variável. O caminho mais fácil é variável, que é um ativo mais fácil, com mais liquidez. E provavelmente também alguns ativos dentro da renda fixa que tenham uma boa perspectiva de retorno. É o caso de multimercados, né, que investem em mercados diferentes. Mas, de forma geral, quando a gente fala em mercados diferentes e bolsa, a gente está falando de sair no segmento de renda fixa, baixo risco, né, e baixo retorno, para ativos que têm mais retorno e uma compensação um pouco mais de risco. Então, nessa linha de... isso não é só Eletros, eu acho que a forma geral, o mercado enxerga isso. Sair de ativos realmente que rendem menos para ativos que tendem a render um pouco mais. Mas nessa história tem um pouco mais de risco, né? Aqui provavelmente vai acontecer isso nos próximos meses. O retorno da renda fixa, do plano, ele ficou ligeiramente abaixo do que a gente previa na política de investimento, lá em dezembro, né? A gente previa que a renda fixa do plano ia render INPC mais 2,6 no ano, o que daria 4,1 no nominal. Na verdade, hoje está em 3,9, ligeiramente abaixo, por conta mesmo dessa reversão de juros. A gente tinha a expectativa de juros fosse subir lá no início do ano, e no semestre, passando o semestre, isso se reverteu, e como o Luiz mostrou, a taxa de juros vai para 5% provavelmente no final desse ano. Então, como os mercados refletem hoje já o que está acontecendo no futuro, os ativos já estão rendendo menos já hoje, na verdade. Então, isso aí já é um espelho e uma sinalização de que vem pela frente, né? Juros mais baixos para a carteira de renda fixa. Então, e como é que a gente tenta melhorar aí esse retorno para o plano? Exatamente na renda variável, né? A gente tenta, como a gente mostrou lá do gráfico de realocação de renda fixa variável, tentar dar no plano um pouco mais de retorno, colocando ativos que tenham um pouco mais de risco também. Isso está sendo positivo, depois o Arthur vai mostrar a parte de renda variável. Foi positivo para o plano, né? Apesar da renda fixa render um pouquinho menos, mas quando a gente compõe com a renda variável, o retorno do plano fica bem melhor. Quando eu falei ativos de risco, não só o risco de multimercados não, também tem crédito, né? A nossa carteira hoje, esse aqui é um slide de composição de crédito de todos os ativos da carteira, de todos os planos, inclusive do Ceron. O Ceron faz parte um pedacinho dessa carteira. É uma forma também de a gente buscar um pouco mais de retorno. A gente tem buscado algumas opções no mercado. Não tem tido muito assim, mas a gente, dentro do possível, tenta colocar alguma coisa de crédito que renda um pouco mais na carteira, né? Tudo nessa linha de colocar um pouco mais de risco, obviamente um pouco mais de retorno também. Então eu vou passar a palavra para o Arthur para ele mostrar um pouquinho o que aconteceu na renda variável e também da parcela total dos investimentos, né? Vou mostrar para vocês ali agora. Bom, agora no slide 18, a gente tem de novidade foi a contratação nesse ano, recentemente agora, de 3 novos gestores externos para a renda variável da Eletros e do plano. A ZQuest, a Constância e Vinci Partners. A ZQuest e a Vinci, eles têm mais uma gestão de small caps, então são empresas de menor capitalização da bolsa.
então não são empresas tão convencionais. Então a gente tem a ZQuest com uma parcela alta em Rent 3, que é Localiza, de aluguel de carros, BPAC 11, BTG Pactual, que é um banco digital, Azul, Gol, e a Vinci também é com Equatorial, Tenda, Sanepar, são empresas de menor capitalização que buscam um maior valor, uma maior valorização em relação às empresas mais tradicionais do Ibovespa. A Constância ela já tem mais uma gestão quantitativa, que a gente chama, que ela usa base de dados e backtest para selecionar os ativos dela. Geralmente também são ativos de menor capitalização. Então a gente vê ali em primeiro lugar com 4% mais ou menos Sonai Sierra, Alupar, Eneva, Trisul, então são empresas de menor capitalização. As outras duas gestoras que estão com a gente e já há maior tempo e com maior porcentagem são a Sharp e a Apex. Essas duas gestoras elas tentam ter uma gestão um pouco mais colada no índice, no IBRX, então você vê papéis mais tradicionais na carteira deles, como Vale, Bradesco, Itaú, B3, Itaúsa também. E a gestão própria da Eletros, que hoje tem 38% da participação na renda variável, que é uma gestão, inclusive, um pouco mais conservadora do que esses outros 5 gestores. A gente deixa para eles tomarem um pouquinho mais de risco do que a gente. Vale ressaltar que todas as 6 gestões, tanto a interna da Eletros como dos 5 gestores, eles vêm ganhando do IBRX nesse ano. Ano passado também essa composição foi boa, vou mostrar aqui. Aqui no slide 19 a gente vê como a renda variável consolidada dessas 6 gestões, ela teve um desempenho de 17,8% até julho, enquanto o IBRX rendeu 16,9%. E já no ano passado, essa diversificação de estratégia foi boa também, a gente conseguiu um retorno de 5%, de 5% acima do IBX, o IBX rendendo 15,4% e a gestão consolidada 20,6%. Agora a gente vai passar para a parte de rentabilidade, que engloba um pouco da carteira a maioria da carteira de renda fixa que o Max falou e a carteira de renda variável que vem vindo muito bem. O plano CD-Ceron, até julho desse ano, ele tá com uma rentabilidade muito boa, 6,1%, contra um CDI de 3,6%, ele está entregando quase lá 200% do CDI, uma rentabilidade muito interessante, enquanto a taxa atuarial dele, que é INPC mais 4,4%, está dando 5,2%. Então, ele também está ganhando 1% ali da taxa de referência dele. E essa linha mais alaranjada é a linha que a gente previu quanto renderia esse plano na nossa política de investimentos no início do ano. Então, a gente achou que esse plano renderia INPC mais 3,2%, que no caso seria 4,8%. Então ele está batendo as duas metas dele, está com uma rentabilidade bem interessante em 2019, pela boa rentabilidade, principalmente pela boa rentabilidade da renda variável, né? Aqui a gente tem um histórico do plano CD-Ceron, desde novembro de 2011, é o histórico que a gente tem aqui da nossa base de dados, e o plano também está com uma rentabilidade muito boa, 126,7%, ganhando tanto do IBX no período, quanto da taxa de referência e ganhando bastante do CDI também no período, como vocês podem ver. CDI na linha vermelha, BRX na linha preta e a taxa de referência em verde, plano CD-Ceron na linha azul. Então, com rentabilidades muito boas, tanto no histórico quanto no curto prazo, o plano. Vou passar a palavra para o Luiz para finalizar a apresentação. Bem, era essa apresentação que nós tínhamos. Eu não sei se tem alguma pergunta, acho que não tem nenhuma pergunta, mas essa apresentação, como eu falei, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Se depois surgir algum tipo de questionamento, não tem problema nenhum, vocês podem mandar para o nosso e-mail, atendimento@eletros.com.br, e podem botar no assunto a apresentação de resultado e a gente então responde o questionamento que houver, a dúvida que tiver. Vai ser tranquilo. Eu queria agradecer, desejar uma boa tarde a todos e até a próxima.